aí, Fala? E aí? Que isso, hein? Um Você matinho. Vai fazer exame de próstata? Colonoscopia. E aí, Soneca? Beleza? Bom demais. Gente, hoje nós falaremos sobre as famílias e grupos que também são chamados de colunas da tabela periódica, principalmente dos grupos A e grupo B. Na verdade, só tem esses grupos, né? Só isso, né? A gente vai diferenciar o que muda de um grupo para o outro e caracterizá-los para vocês. E citar as principais, tá bom? Gente, só para introdução a essa aula, eu preciso falar o conceito de família, que todo mundo eu acho que entende bem. Por exemplo, você tem um irmão, ou você puxou alguma característica do seu pai, ou você puxou alguma característica da sua mãe. Normalmente você tem algumas semelhanças físicas ou psicológicas com os seus irmãos e algo assim. A tabela periódica é separada em famílias justamente porque a cada família tem a sua característica parecida. Os elementos presentes naquela família têm algumas propriedades e características bem parecidas. O seu comportamento se assemelha muito e é por isso que a gente chama de família. Agora nós iremos introduzir a você o grupo A. Observe aí a tabela periódica aparecendo para você, o grupo A em destaque. Nós temos 8 colunas no grupo A. Bom, na primeira coluna do grupo A, onde começa aí com o hidrogênio, depois vem lítio, sódio. Esses elementos que têm propriedades semelhantes da primeira coluna, eles são chamados de metais alcalinos. O hidrogênio foge um pouco a características desses elementos, mas ele está colocado na mesma coluna devido ao número de elétrons que ele tem na camada de valência. O número de elétrons da camada de valência também define o número do grupo que ele pertence, da família que ele pertence. Então essa é a primeira família A, chamada então de família 1A. A segunda família A, que aí começa com o berílio, e depois a gente tem magnésio, cálcio e alguns outros em sequência, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Agora, lá mais para frente, um pouco mais para frente, a gente tem a terceira família A, chamada de família 3A, ou família do bóron. Ela não tem um nome específico, então a gente chama a família do primeiro elemento que está presente. A gente tem o bóron, tem o alumínio, tem o gálio e alguns outros elementos aí. A próxima família, a família 4, é chamada de família do carbono, também não tem um nome específico. A família 5, chamada de família do nitrogênio. A família 6, agora já tem um nome específico, chamada de calcogênios. E a gente encontra nos calcogênios o oxigênio, o enxofre. Bom, na família 7, 7A, a gente chama ela de halogênios e a gente encontra alguns elementos muito importantes, como flúor, cloro, bromo, iodo, entre outros. E a última coluna, a mais conhecida de todas, a mais famosa, são os gases nobres, a família 8A. Ok, galera? Bom, o que caracteriza cada elemento em sua família é o número de elétrons que ele possui na camada de valência, pelo menos nos elementos do grupo A. Os elementos que estão na primeira família, aqueles chamados de metais alcalinos, eles possuem apenas um elétron na sua camada de valência, enquanto que os elementos da sétima família, os halogênios, lá o flúor, cloro, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Bom, os outros seguem a mesma lógica. Então o bóron. O bóron, ele não está na família 3, 3A, família do bóron. Bom, se ele está na família 3, isso quer dizer que ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Todos os elementos do grupo A, o número da família representa também o número de elétrons que ele tem na camada de valência. E eu, galerinha, Tio Pavas vai falar para vocês sobre os elementos do grupo B e quais são as principais características.
Como vai aparecer agora em destaque na sua tela a outra parte da tabela periódica, nós vamos começar a decifrar essas coisas. Como algumas coisas que são chamadas e algumas coisas muito importantes. Primeiro, os elementos aí são chamados de metais de transição. São essas colunas baixas que você vai ver aí na sua tela. Os elementos que têm as duas colunas embaixo da tabela, que são chamados de actinídeos e lantanídeos, eles são chamados de metais de transição interna, tá bom? Agora, nessas colunas baixas aí, são 10 colunas e são denominadas apenas 8 famílias. Mas por que são 10 colunas e cada coluna devia representar uma família? Pois as colunas do ferro, cobalto e níquel têm elementos bastante semelhantes. Ou seja, essas 3 coluninhas aí, elas fazem parte de uma família só. Tá bom? Tem uma família bem conhecida e bem denominada aí, que são chamados de os terras raras. Essa aí é uma família que normalmente é cobrada em alguns tipos de provas durante o ano, que cai em todo o país. Tá bom? Esses terras raras é um grupo de 17 elementos, nos quais 15 pertencem aos metais de transição interna, que são chamados de lantanídeos, ou seja, é aquela primeira coluninha que aparece embaixo, tá bom? Os outros dois são no mesmo grupo ali, que são chamados o escândio, tá? Que é o SC, e o ítrio, que também é chamado somente de Y aí, né? Que faz parte do grupo 3B, tá bom? Temos também uma outra linha de transição interna, que é chamado de actinídeos, que são elementos que variam do 90 ao 103, tá bom? Todos eles são radioativos, usados principalmente na produção de energia. Tipo, por exemplo, a França, que usa toda a energia elétrica dela a partir de usinas nucleares, tá bom? Então esses elementos são muito usados nisso aí. Temos uma série mais recente, tá bom? Chamada de transactinídeos. Nossa, que nome diferente, hein? Se iniciam no número 104 e são todos transurânicos. São altamente instáveis e têm meias-vidas bastante curtas, tá bom? São os últimos elementos a serem criados. E como a gente falou nas últimas aulas, transurânicos são elementos artificiais, tá bom? E aí, galerinha, só para encerrar, todos os elementos do grupo A, que o tio Soneca falou, são chamados também de elementos representativos. Enquanto os elementos do grupo B, que foi o que o tio Carlos falou, são chamados de elementos de transição. Lembrando que a gente tem também os de transição interna ali dentro, né? Isso. Essa é a nossa aula sobre grupos e famílias. Espero que tenha ficado bem explicadinho para você. Na próxima aula a gente vai decifrar um pouquinho mais a relação entre os grupos e a distribuição eletrônica, Que tem a ver com subníveis de energia. Beleza, galera? Então nos vemos na próxima aula. Valeu! Soneca, você pira, cara, que quando eu vou aplicar provas para os meus alunos, principalmente sobrenomes de famílias e tal, tudo mais, eu coloco lá assim, descreva as 8 famílias do grupo A, quais são os nomes? E aí o cara não sabe e ele inventa alguns nomes. Que tipo de nome? Sei lá, eles colocam família dos laticínios, família... Eu sabia que leite tinha família, não. Pra mim também não tem não. Pois é, e tem um que é sempre o mais inteligente, ele só lembra o nome da família dos gases nobres. Esse então, gases aí nobres. ele pega e coloca em todas. Pelo menos um ele vai acertar, né? E eu dou nota pra ele, porque foi muito criativo. Criativo. Acertou uma, né?